Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin. Nessa aula vamos fazer alguns exercícios da primeira lei de Ohm e associação de resistores. Acompanhe aí e aprenda. Vem comigo. Aqui a primeira questão. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes. Qual é a resistência elétrica do chuveiro? Então, a primeira lei de Ohm diz que U é igual a R vezes I. U é a tensão ou DDP. R é a resistência elétrica e I é a corrente elétrica. U é dada em volts, R é dada em ohms e I é dada em amperes. Observe que aqui nós temos dois dados, que é a DDP e a corrente, e é pedido a resistência R. Então, vamos substituir esses dados. U aqui vale 220, isso vai ser igual ao R, que nós queremos calcular, vezes a intensidade de corrente, que é de 10 amperes. Logo, isolando aqui o R vai ser igual a 220, que é o que está aqui do outro lado da igualdade, dividido por 10. Podemos agora simplificar este zero aqui de cima com esse zero aqui de baixo, e aí vai ficar 22 dividido por 1. Então, a resistência vai dar 22 ohms. Vamos à segunda questão do nosso exercício. Vem comigo. A curva característica de um resistor ôhmico é dada abaixo. Determine sua resistência elétrica, R, e o valor de I2, da corrente I2. Observando aqui o gráfico, nós temos o seguinte: esse ponto aqui, nós conhecemos o valor de U, que é 40 volts, e o valor de I, que é 4 amperes. Então, a partir desse ponto aqui, eu posso calcular a resistência. Pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Logo, 40 vai ser igual ao R vezes o I. Esse I aqui, vamos chamar ele de I1. Então, esse aqui vai ser o 1. O 1 e aqui I1. A resistência é o que é constante aqui nesse circuito. Ela é constante, vai ser sempre a mesma em qualquer ponto. Então, o I1 vale 4. Logo, o R vai ser igual ao que está do outro lado, que é 40 dividido por 4. E 40 dividido por 4 vai dar uma resistência de 10 ohms. Esse é o valor da resistência desse circuito. Agora, vamos encontrar o valor de I2, utilizando essa resistência que encontramos. Então, aqui, ó, nesse ponto, eu já conheço o valor de U, e agora eu conheço a resistência, que vale 10 ohms. E aí eu vou encontrar o valor de I2, utilizando a primeira lei de Ohm. Então, a primeira lei de Ohm aqui vai ficar U2, no caso, é igual a R vezes o I2. Logo, o 2 vale 100. Então, 100 é igual ao R, que vale 10, vezes o I2. I2, então, vai ser igual a 100 dividido por 10. Simplificando aqui um zero de cima com um zero de baixo, vai ficar 10 dividido por 1. Logo, I2 vai dar 10 amperes. Esse é o valor de I2 aqui. E vamos à terceira questão do exercício. Vem comigo. Duas resistências, R1 igual a 1 ohm e R2 igual a 2 ohms, estão ligadas em série a uma bateria de 12 volts. Calcule a resistência equivalente no item A e no item B, a corrente total do circuito. Para calcular a resistência equivalente, quando a associação é em série, basta você somar as resistências. Então, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2. Logo, a resistência equivalente vai ser igual a 1 mais 2, que vai dar uma resistência equivalente igual a 3 ohms. Esse é o item A. O item B pede a corrente total do circuito. Como o circuito está em série, a corrente total, nós vamos utilizar aqui para resolver ela a primeira lei de Ohm. Então, U é igual a R vezes I. Esse U aqui
é o total, a DDP total, que corresponde aqui a 12 volts. Então, 12 vai ser igual ao R, mas esse R aqui é o R equivalente. O R equivalente nós calculamos aqui, vale 3. Então, 3 vezes o I. Logo, I vai ser igual a 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 vai dar igual a 4. Então, 4 amperes é a corrente total do circuito. Resolvido assim o exercício 3. E vamos à quarta questão do exercício. Vem comigo. 3 resistores têm resistências elétricas R1 igual a 20 ohms, R2 igual a 30 ohms e R3 igual a 10 ohms e estão associados em série. Aplica-se uma DDP de 120 volts nos extremos dessa associação, conforme figura a seguir. Determine, item A resistência equivalente da associação, item B, a intensidade de corrente em cada resistor e o item C, a tensão em cada resistor. Então está aqui o circuito. Esse circuito está em série. E em série, a corrente não se divide, a corrente é sempre a mesma, tem que lembrar disso. Então, para encontrar a resistência equivalente quando a associação em série, basta você somar as resistências. Então, a resistência equivalente vai ser igual a R1 mais R2 mais R3. Logo, a resistência equivalente aqui vai ser igual a o R1 vale 30. Aliás, o R1 vale 20 mais o R2 vale 30 mais o R3 que vale 10. Logo, a resistência equivalente vai dar igual a 60 ohms. Essa é a resposta do item A da quarta questão. Item B, a intensidade de corrente em cada resistor. Como a corrente aqui não se divide, então a corrente vai ser sempre a mesma. I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a I. Então, utilizando aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, sendo que esse R aqui é o R equivalente. Nós temos o total aqui, ó, que vale 120 volts, é justamente esse. E aqui o R é o R total, o R equivalente. Então, 120 vai ser igual a 60 vezes I. Logo, I vai ser igual a 120 dividido por 60. Podemos simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo. E agora divide 12 por 6. Então, vai dar uma corrente de 2 amperes. Esse aqui é o resultado deste item B. Para cada um, a primeira lei de Ohm. Então, o U1 vai ser igual ao R1 vezes o I1. Mas o I1 é exatamente igual ao I. Então, o 1 vai ser igual a 20 vezes 2. Logo, o 1 vai ser igual a 40 volts. O 2 é igual ao R2 vezes o I. Logo, o 2 é igual a 30 vezes 2. Então, o 2 vai dar 60 volts. Esse é o valor de U2. Agora, vamos calcular o U3. Então, o U3 é igual ao R3 multiplicado por I, que é o valor aqui da corrente. Logo, o 3 vai ser igual a 10 vezes 2. Então, o 3 vai dar 20 volts. E assim encerramos a quarta questão. Vamos à quinta e última questão do exercício. Vem comigo. 3 resistores de resistências R1 igual a 60 ohms, R2 igual a 30 ohms e R3 igual a 20 ohms estão associados em paralelo, sendo submetidos a DDP de 120 volts. Determine, item A resistência equivalente da associação. Item B, a intensidade de corrente em cada resistor. E o item C, a tensão em cada resistor. Então, aqui está o circuito. Ele está em paralelo. Então, para calcular a resistência equivalente, nós vamos ter que fazer assim, ó. 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos. Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais
1 sobre R3. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Substituindo os dados, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 20. Logo, 1 sobre a resistência equivalente, aí isso vai ser igual. Temos que colocar aqui em forma de uma só fração. Tirando o MMC entre 60, 30 e 20, vai ficar assim. Se você fatorar o 30, o 60 e o 20, vamos fazer isso aqui. 30, 60, 30 e 20. Fatorando por 2, o 60 vai dar 30, o 30 dá 15 e o 20 dá 10. Por 2, o 30 dá 15, o 15 não dá, repete, o 10 vai dar 5. Por 3, o 15 vai dar 5, o 15 aqui vai dar 5 e o 5 repete. E por 5 aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Então, multiplicando esses fatores primos, vai dar o MMC. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 vai dar 60. Então, 60 é o MMC. Pega o MMC e coloca aqui embaixo, divide ele pelo de baixo de cada uma das frações e o resultado multiplica pelo de cima. 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1 vai dar 1, mais 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2, mais 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. Logo, 1 sobre R equivalente vai dar igual a 6 dividido por 60. Invertendo aqui e invertendo aqui, R equivalente vai dar igual a 60 dividido por 6. 60 dividido por 6. Logo, R equivalente vai dar igual a 10 ohms. Esse é o resultado do item A da quinta questão. O item B da quinta questão está pedindo a intensidade de corrente em cada resistor. Então, nós temos que encontrar o I1, o I2 e o I3. Para isso, vamos utilizar a primeira lei de Ohm. O 1 é igual a R1 vezes o I1. Mas sabemos que as DDPs aqui, o 1, o 2 e o 3, vai ser sempre a mesma e igual a U. Então, nós vamos utilizar esse valor aqui, ó. A DDP é constante em uma associação em paralelo. Então, 120 vai ser o valor de o 1, o 2 e o 3. Logo, aqui vai ficar assim, ó. 120 é igual ao R1, que é 60, vezes o I1. Então, I1 vai dar igual a 120 dividido por 60. Então, I1 é igual a 2 amperes. O 2 é igual a R2 vezes o I2. Mas o 2 é igual a U, que é igual a 120 volts. Então, 120 é igual a 30 vezes o I2. Logo, I2 vai dar igual a 120 dividido por 30. Simplificando 0 de cima com 0 de baixo, 12 dividido por 3 vai dar I2 igual a 4 amperes. O 3 é igual a R3 vezes I3. Logo, 120 vai dar igual a 20 vezes o I3. Logo, I3 vai dar igual a 120 dividido por 20. Simplificando 0 de cima com 0 de baixo, vai ficar 12 dividido por 2. Então, I3 vai dar igual a 6 amperes. E assim calculamos as correntes em cada um que passa por cada um desses resistores. Item B, resolvido. E o item C, e último item da quinta questão, pede a tensão em cada resistor. A tensão em cada resistor vai ser sempre a mesma. O 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao 1. Então, o 1 é igual ao 2, que é igual ao 3, que é igual ao 1. E o ali vale 120 volts. Resolvido assim a quinta questão. Gostou? Dá um joinha, compartilha e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!